Então, a gente tem lá, nessa posição do coração, ela é uma vista posterior, é a parte de trás do coração. Então, a gente consegue saber que é a vista posterior, porque o ápice desse coração está virado para o lado direito da pessoa que vocês estão observando, né? Ontem nós falamos dos grandes vasos, a gente pode recapitular o nome de alguns aqui, ó. Esse vaso superior, onde está a minha flecha, que é a veia cava superior, e aqui embaixo a veia cava inferior, tá? Esses dois vasos sanguíneos são vias de chegada de sangue, ou seja, eles trazem sangue com gás carbônico do corpo humano, e esse sangue com gás carbônico chega para mim ao átrio direito, certo? No átrio esquerdo eu tenho 4 veias, olha só, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 veias que são chamadas de veias pulmonares. Aí ontem a gente já comentou isso aqui, né? Por que elas estão aí em vermelho? Todas as veias vêm para nós em azul, em qualquer tipo de atlas que a gente está estudando. Veja bem. Você tem as veias aí em vermelho, porque elas já fizeram a troca gasosa. Por isso que elas aparecem para você nessa coloração avermelhada. Então, após a troca gasosa, os vasos sanguíneos já vêm avermelhados. Aí você tem aqui em cima, essa que forma, ó, um T, certo? Que é a tronco pulmonar. Esse grande vaso, essa grande artéria que vocês enxergam aí, ela vem lá de trás do coração e chega aqui à parte superior, e ela é uma artéria que vai tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo para fazer a troca gasosa, certo? Essa artéria tronco pulmonar, ela está saindo do ventrículo direito, aqui embaixo. Por quê? O sangue chega para mim aqui, ó, na veia cava superior e inferior, e vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, através da válvula, que a gente já estudou ontem, que é a válvula tricúspide, e do ventrículo direito, ele vai sair pela artéria tronco pulmonar para o corpo todo. Então, vamos escrever isso aí, você vai escrever junto comigo no seu caderno, tá? Aí a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, então eu tenho o átrio esquerdo, e eu tenho o ventrículo esquerdo aqui, ó, embaixo. Essa artéria, que é a grande artéria aorta, que nós temos, com 2 artérias levando sangue para mim, para a região encefálica, que é a região do cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, e essa artéria, a terceira, levando sangue para mim para os membros inferiores, para a parte inferior do corpo. Vou colocar uma outra fotinha para você visualizar aí, então, de novo comigo. Você tem lá o átrio direito, a veia cava superior, veia cava inferior. Átrio esquerdo, veias pulmonares. Artéria tronco pulmonar. E a artéria aorta aqui em cima. É aqui o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo. Uma outra foto para você observar comigo. As artérias coronárias, que são aquelas que fazem a nutrição do músculo cardíaco, ou seja, são as artérias coronárias que trazem para mim. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo a chuva? Tá dando para ouvir de boa? Estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo, Pro. E a chuva aqui dentro dá para ouvir bem forte, dá a impressão que vocês não vão conseguir ouvir aí. Então, aqui, ó. O que o autor desse atlas fez aqui? Ele pegou e deixou tudo em amarelo escuro, né? Mais um marrom no coração, para mostrar para você a artéria coronária, que são essas pequenas artérias ao redor do coração. Então, assim, todo o tecido do corpo humano, ele necessita de oxigênio, de gás carbônico, de oxigênio, de proteína, de lipídios, de sais minerais, de nutrientes para que ele continue funcionando, principalmente o coração. O coração é um músculo.
E todo músculo, ele é feito de 99,9% de proteínas. E essas proteínas devem vir através do quê? Da nossa alimentação. E principalmente o músculo cardíaco, ele precisa também de muito cálcio e potássio para fazer os seus batimentos cardíacos de forma sincronizada e normal. Então, são essas artérias coronárias que trazem essa nutrição para o músculo e que levam, através das veias coronárias, que vocês enxergam aqui, eles retornam isso para fazer toda a sua purificação, né? O interessante é que sempre pergunto, mas professora, entra tanto sangue dentro do coração, né? Vem todo o sangue do corpo, os batimentos são por minutos, né? Esse sangue que entra ali dentro do átrio direito, do ventrículo direito, do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, o coração, ele não absorve, ele não usa esse sangue que passa por ele ali por dentro. Então, o coração não usa o sangue que passa por dentro dele. A única função do coração é ser uma bomba muscular oca. Então, se não tiver sangue, não existe mais nada dentro do coração, a não ser a musculatura e todas as outras válvulas cardíacas. Então, nessa figura aqui, a gente traz para você visualizar essa musculatura, principalmente do miocárdio, ó. Tá? Ele é bem parecido com carne mesmo, ele é a maior densidade de músculo cardíaco que a gente tem, porque os músculos do coração são denominados de fora para dentro como epicárdio, epi acima do coração, né? Epicárdio, miocárdio, que é o músculo que fica no meio do coração, aqui, ó, esse músculo que você enxerga aqui. Essas nervuras, digamos assim, que parecem estruturas de nervos que nós temos aqui, isso é musculatura, tá? São fibras cardíacas que nós temos ali dentro do coração. E essa parte tendínea, tanto é que já muda a coloração para a gente, é uma coloração acinzentada, e quando estudamos anatomia, sabemos que quando toda a coloração acinzentada em um atlas de anatomia, significa o quê? Significa tendão. É uma estrutura feita por tendão, é um tecido conjuntivo de ligação, ou seja, ele liga uma parte a outra parte, ele junta uma parte a outra parte. Então, essa válvula que vocês estão observando aqui é a válvula tricúspide, que é a do lado direito do coração. Então, eu tenho aqui, ó, o átrio direito aqui em cima, novamente, a veia cava superior, a veia cava inferior, e aqui embaixo eu tenho o quê? A válvula tricúspide. Então, o meu sangue, quando ele vem do corpo rico em gás carbônico, em CO2, ele vai entrar através da veia cava superior e inferior no átrio direito, e ele vai passar através da válvula tricúspide para o átrio esquerdo, certo? Aí, você observa que existe uma outra válvula aqui em cima, 3 bolinhas, é uma válvulazinha formada também por alguns tecidos tendíneos. Então, essa válvula ali em cima, ela não é uma válvula átrio-ventricular. O que é uma válvula átrio-ventricular? É uma válvula que está entre átrio e ventrículo. Então, ela fica no meio do átrio e do ventrículo. A válvula semilunar, ela está no começo das artérias e das veias. A gente fala assim no tronco, ou seja, no início das artérias e das veias. E ela também se encontra ao longo das veias corporais. Em todo o seu corpo e sua extensão, você vai encontrar válvulas semilunares que estão ali para ajudar no retorno venoso. Nós vamos retornar essa parte das válvulas semilunares aí. Então, o que acontece? Quando o sangue vai passar aqui, ó, por essa válvula semilunar, e no caso aqui ele está saindo pela artéria troncopulmonar aqui em cima, por uma pressão exercida pelo sangue, essa válvula semilunar, ela se abre. E esse sangue, então, consegue passar para a artéria e aqui ela vai fazer a troca gasosa, tá? Então, tudo vai funcionar por pressão de sangue. Aqui não estamos falando mais
sobre a pressão de gases, como era lá nos pulmões, né? Eu tinha gás que passava do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, por causa dessa diferença de gás, o meu oxigênio e o meu gás carbônico conseguiam passar de uma barreira para outra. Então, aqui eu estou falando para você de pressão sanguínea, de quantidade de sangue. Então, tudo que você precisa entender é, quanto maior a minha quantidade de sangue para passar, eu terei uma maior pressão, certo? Porque o sangue é água e ele faz pressão. É só você pegar e encher, colocar uma mangueira na torneira, bem fininha e aumentar, deixar abrir bem essa torneira para sair bastante água. O que vai acontecer? Você vai ter uma grande pressão de água para sair por essa mangueira que você colocou na torneira. É a mesma coisa que acontece no sangue, tá? Então, ele faz pressão na parede dos vasos, ele faz pressão na parede do coração. Por quê? Porque ele enche uma cavidade e automaticamente ele vai fazer pressão. Mais uma figura que vocês têm aqui, ó, e essa válvula é a válvula que eu tenho do lado esquerdo do meu coração, tá? E observem que ela já tem duas estruturas, duas, por isso ela é chamada de válvula bicúspide, tá? Ou mitral, e o motivo dela ser chamada assim é porque ela lembra a mitra, que é aquele chapéuzinho que o Papa usa na cabeça. Por isso que ela é chamada de mitral, tá? Essa válvula, em muitas cirurgias, ela é substituída, e ela pode ser substituída pela válvula mitral de porco, tá? É quando ela tem o defeito de fechamento, que a gente chama de sopro cardíaco. Então, ela não fecha adequadamente e você consegue auscultar um barulho de falha de fechamento dessa válvula aí. Por isso que ela pode ser substituída por essa válvula suína, tá? Então, aqui você consegue visualizar comigo, a do lado direito tá aqui e a do lado esquerdo aqui, ó. Por quê, professor? Porque eu estou vendo superiormente esse paciente está de frente para a parede da forma como a gente está enxergando aqui. Então, o que acontece? Por que essa válvula abre para o sangue passar por ela? Porque o sangue chega até o átrio direito, enche o átrio direito, e no momento que ele enche o átrio direito, ele causa pressão no átrio, então a válvula tricúspide abre. E o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, lá para baixo. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui do lado esquerdo. Então, o sangue está vindo lá, para mim, através das veias pulmonares, e eram 4 veias pulmonares que nós tínhamos aqui, né? No meu átrio esquerdo, que está tirado, mas ele estaria aqui nessa parte de cima dessa válvula. Quando o sangue está chegando, a válvula, ela está fechada. Tá bom, gente? Quando que ela abre? Quando acontece a pressão de sangue. Na pressão de sangue, a válvula vai abrir e expulsar o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. A mesma coisa aqui, o sangue está chegando, a válvula está fechada, certo? Encheu de sangue, quando encher de sangue, a válvula vai abrir. Aí o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Aqui, mais uma vez, as válvulas estão fechadas, para você observar aí, ó. A válvula tricúspide, do lado direito, e a válvula bicúspide. Então, aqui, se eu fosse denominar, né, dizer assim, que momento é esse que está aqui, nessa figura? É o momento de enchimento do átrio direito. Quando ele acabar de encher e tiver o seu completo enchimento, a válvula tricúspide vai abrir. Nisso que ela abre, o sangue desce para o ventrículo direito. Certo? Do outro lado, é a mesma coisa, né? Ela está fechada e o sangue está enchendo o átrio esquerdo para mim, está enchendo, né?
No momento que encher, deixa eu voltar essa figura para você ver, ó. No momento que ele encher aqui em cima, a válvula vai abrir e o sangue vai passar lá para baixo. Tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e a gente vai escrever juntos agora a pequena e a grande circulação. Tá? Você vai passar para o teu caderno, eu vou escrever aqui no monitor, e daí você vai conseguir copiar junto comigo e deixar bem certinho. Então, eu vou começar pela pequena circulação. O nome é chamado de pequena circulação por quê? Porque o sangue vem do corpo e para nos pulmões. Por isso, nós chamamos de pequena circulação, tá? A primeira coisa que você tem que saber é assim, ó, o sangue, ele vem rico em CO2, rico em gás carbônico. Da onde? Do corpo. Esse sangue está vindo do corpo. Ele chega ao coração através de veias. Você lembra que a gente conversou? As vias de chegada do coração são através de veias. O sangue chega ao coração por veias e ele sai do coração por artérias. Então, ele vai chegar através das veias cava superior e inferior. Tá, mas ele chega através dessas veias e essas veias estão aonde? Elas estão no átrio direito. Então, o sangue está chegando para mim ao átrio direito. Certo? Neste momento que o sangue está entrando no átrio direito, a válvula tricúspide está fechada, porque o sangue está chegando, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, após o completo enchimento do átrio direito, vírgula, a válvula tricúspide, por pressão de sangue, abre. E assim, o sangue vai para o ventrículo direito. Conseguiu anotar aí? Então, você tem que entender, ele chega no átrio, passa para o ventrículo. Passa por onde? Pela válvula. A válvula abre e fecha. Então, esse sangue agora, nesse momento, ele vai estar passando, né? Ele vai estar descendo do átrio direito para o ventrículo direito. Posso mudar? Pode. Pode? Tá, ele passou para o ventrículo direito. Olha só que interessante. Quando ele está chegando no ventrículo direito, a válvula, você lembra a válvula semilunar que eu comentei com você, que fica lá no início da artéria, que a gente chama no tronco da artéria? Então, quando ele está entrando o sangue, essa válvula semilunar, ela está fechada e a tricúspide está aberta lá em cima. Tá? Então, a gente coloca assim, ó. O sangue está enchendo o ventrículo direito. Após o completo enchimento, a válvula semilunar da artéria aorta, válvula semilunar da artéria aorta, abre e a válvula tricúspide fecha. O sangue vai aos pulmões fazer a troca gasosa.
vou explicar para vocês o que a gente escreveu aí. Acabou a pequena circulação. Esta é a pequena circulação. Por quê? O sangue está enchendo o ventrículo direito, ele está enchendo. Encheu. No momento que ele enche, ele Professora, abre a artéria. Fala. esse ventrículo direito é tipo um buraquinho que fica embaixo? Vou mostrar a foto para você aqui, tá? Ó, é isso aqui, ó. Isso aqui é o ventrículo. É porque eu Tá? tô acompanhando o livro, e no livro ele aparece tipo um buraquinho, assim, bem diferente dessa foto aí. Mas depende da foto, né? Aqui, ó, esse aqui é o ventrículo direito. Ele, na verdade, se você for pensar o pé da letra, ele é oco, né? Então, ele é considerado um buraco mesmo, ó. Ele é um buraco aqui, ó. Ah, tá. Um buraco de musculatura, né? Aí, vamos continuar. Eu acabei a minha pequena circulação, tá aí, ó. Por quê? Porque o sangue, ele tá indo para os pulmões para fazer a minha troca gasosa. Ele está rico em gás carbônico, ele veio do corpo, ele passou aí por onde ele tinha que passar, né? Aí eu vou mudar para o próximo slide, porque a gente vai começar a grande circulação agora. Então, a grande circulação, ela é chamada desse jeito, porque o sangue, ele vai para o corpo, corpo inteiro, por isso que ele é chamado de grande circulação, tá? Aí você tem assim, ó, a gente começou a outra, olha como que a gente começou a outra, ó. O sangue vem rico em gás carbônico, aqui é assim, ó, o sangue vem rico em oxigênio. Por que ele vem rico em oxigênio? Porque ele está vindo dos pulmões, ele já fez a troca gasosa. E ele está chegando para mim do lado esquerdo do meu coração. O lado esquerdo é o lado que bomba sangue para o corpo todo, tá? E ele chega através das veias pulmonares ao átrio esquerdo. Pegou. E ele vai encher esse átrio. Aí presta bem atenção, enquanto ele está enchendo o átrio, aqui ó, a válvula bicúspide desse lado aqui está fechada, porque ele tem que encher. Então ele vai jogando sangue, ela enche. Quando ela encher, essa válvula vai abrir. Abre por quê? Por diferença de pressão. A pressão do sangue faz força na parede da válvula. E ela abre, tá? Então, aqui. Após o enchimento, a válvula bicúspide abre e o sangue vai para o ventrículo esquerdo. Muito bem, agora ele está enchendo, né? Essa bicúspide é a mesma mitral? Essa bicúspide é a mesma mitral. Tem os dois nomes. Vou até colocar aqui para não confundir, que vai ficar lá para vocês, né? Ou mitral. Bicúspide ou mitral. Aí esse ventrículo começa a encher de sangue. Enche. Quando ele for fazer contração, ele tem que novamente fechar aqui, ó. Na hora que ele contrair para expulsar o sangue, ele tem que fechar igual tá aqui. Quando tá enchendo, ele tá aberto. Por quê? Ó, tá enchendo, tá nesse momento aqui, ó, de enchimento. Então, eu explico para vocês o seguinte. Pensem assim, ó. Essa musculatura cardíaca chamada de miocárdio, fazendo uma contração firme. E, de repente, o que acontece? A válvula está aberta, o sangue vai para onde? Para onde vocês acham que o sangue vai? Se ele contrair, o sangue volta, se essa válvula estiver aberta, ele faz refluxo. Ele vai voltar aqui para o átrio direito. Então, por isso que essa válvula ela tem que abrir e fechar bem certa. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha.
tá? Para esse sangue não voltar para trás, ele tem que sair. E ele vai sair por onde? Pela artéria aorta. Vamos voltar lá para a gente colocar? Então, a gente coloca assim, após o enchimento, a válvula bicúspide mitral abre e o sangue vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo enche. Contrai. A válvula bicúspide fecha. E a válvula semilunar da artéria aorta abre e o sangue vai para o corpo todo. Acaba aí a pequena e a grande circulação para vocês entenderem. Então, é basicamente assim, ó. Lado direito, gás carbônico. Lado esquerdo, oxigênio. Tá? É assim que funciona. Eu vou tirar rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. É lado direito é oxigênio, professora? Não, o direito é gás carbônico. Ah, o direito é Só gás você ver aqui, ó, o esquerdo, oxigênio, e o direito é gás carbônico. Gente, não existe contato desse lado aqui, ó, do coração, do direito. Alguém com o microfone ligado, rapidinho. Ó, não existe contato desse lado aqui, ó, direito, com este lado aqui. Não existe contato por dentro aqui. Não tem como esse sangue passar para cá, ó. E nem esse sangue passar para cá, nem para cá, nem... Não. O contato é só externo. Tá? Ele só passa do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo. Não tem como passar de átrio para átrio, nem de ventrículo para ventrículo. Entendido? Alguma dúvida? Aí eu vou explicar um negócio para vocês, vou deixar isso aí disponível para vocês, voltar a tela lá. Duas coisas importantes para o pessoal da enfermagem, da física, da farmácia, o pessoal da área da saúde tem que saber isso aqui. O que é pressão arterial? Então, o nome pressão arterial de artéria. Quem é que está fazendo essa pressão na artéria? O que passa dentro da artéria, gente? Sangue, não é isso? Então, pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Isso é pressão arterial. Então, quanto maior a quantidade de sangue e menor o calibre, quando eu falo de calibre, eu falo do tamanho do vaso, tá? Da largura do vaso, certo? Quanto maior a quantidade de sangue e menor o calibre deste vaso, automaticamente a pressão desse sangue vai ser muito grande. Por quê? Porque ele quer passar. Ele é água, ele é líquido, ele quer passar, certo? Então, PA, pressão do sangue exercida na parede das artérias. Isso é PA, certo? A contração do coração, essa contração que ele faz para... que esse é o barulho que ele faz para expulsar o sangue do ventrículo esquerdo, isso se chama sístole. Então, toda vez que o meu músculo cardíaco fizer contração, ele faz sístole. Você lembra que eu falei para vocês, quando a gente aprendeu o sistema muscular, que dizia assim, ó, gente, o músculo cardíaco, ele é altamente especializado. Ele tem uma condução elétrica própria. Até os nomes de contração dele são próprios, tá? Então, assim, ó, a sístole, contraiu. Qual que é o nome do relaxamento? Porque todo músculo, ele tem que contrair 1 e relaxar 3. Contrai 1 e relaxa 3, né? Ele não pode ficar toda a vida contraindo, senão ele morre. Então, a gente tem assim, ó, uma contração, uma sístole e uma diástole. Uma sístole e uma diástole, ou seja, uma contração e um relaxamento, certo? Então, a minha PA, quando a gente mede
Em uma pessoa normal, o valor da PA é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. É o famosinho 12 por 8, tá? Mas a gente não usa esse termo. Ela é 120 por 80. Esse é o valor de uma pessoa normal. Pode haver variação tanto para cima quanto para baixo, certo? O normal de você aferir uma pressão é sempre perguntar para a pessoa anteriormente quanto mais ou menos é a pressão dela no dia a dia, tá? Porque, por exemplo, a minha pressão normal nunca é 12 por 8 da professora Mônica. A minha pressão normal é 11 por 6, 11 por 7. Aí, às vezes, a pessoa mede a minha pressão e fala assim, nossa, tá morrendo, tá hipotensa. Vamos colocar ela já lá no monitor cardíaco que ela tá morrendo. Entendeu? Então, eu já falo a minha pressão. Aí, por exemplo, um idoso com 80 anos de idade, é batata que ele tem hipertensão arterial, não tem que discutir. Por quê? Porque todo um histórico de vida, as artérias envelheceram, as artérias acumularam gordura, então automaticamente ele tem uma pressão elevada. Então, quando a gente vai aferir a pressão desse idoso, é provável que dará 13 por 9, 14 por 9. Se você medir a pressão da minha avó, dá 14 por 9 toda a vida. Por quê? Porque ela é uma senhorinha hipertensa, mas ela é controlada por medicação, né? Então, dependente, o técnico desavisado faz até aquela cara de espanto quando mede a pressão dela, mas é o normal, é o que ela tá vivendo com 14 por 9. Professora, né? Fala. Qual o nome que diz o relaxamento mesmo? Vou escrever bem bonitinho aqui, ó. Sístole, relaxamento é? Diástole, estou escrevendo lá para você escrever certinho lá, ó. Diástole. Lá no fórum. Viu lá? Obrigada, Vi. Então, assim, sempre que a gente vai aferir a pressão, perguntar antes se a pressão dele é normalmente mais baixa ou mais alta, se ele sabe o valor da pressão dele. É normal perguntar isso. Muitas pessoas têm alteração de pressão se não tomam café da manhã, tá? E muitas têm alteração de pressão tomando café da manhã e bolacha de água e sal. Por que acontece isso? Porque o café, gente, ele é estimulante. A cafeína é estimulante, né? Então, ela, na corrente sanguínea, faz com que aumente a pressão arterial. E a bolacha de água e sal, ela tem muito sódio. E o sódio, que é o sal da bolacha, ele vai alterar o movimento do músculo cardíaco. Por quê? Porque ele abre os canais de sódio e potássio. Esses canais de sódio e potássio auxiliam na contração da musculatura cardíaca. Então, é muito comum você perguntar. Porém, existe uma síndrome chamada síndrome do jaleco branco. Não sei quantos já ouviram falar, ela existe, ela é comprovada cientificamente, tá? Vocês podem até procurar aí na internet, síndrome do jaleco branco. São pessoas que elas têm tanto medo, ansiedade, pavor de hospital, de funcionários da área da saúde, que qualquer pessoa que se aproxime dela com um jaleco branco, o que vai acontecer? Ela vai fazer hipotensão arterial. Ela esconde as veias de medo. Aí, quando você vai aferir a pressão dela, tá bem baixinho, que você quase não escuta, bem hipotensa. Existe. Professora. Procura lá para você ver. Tem gente que perde veia, tem gente que perde a pressão. Você fica ali e não consegue escutar. Mas, na verdade, pela fisionomia, você já vê que a pessoa tá com medo. Por isso que algumas crianças, hoje em dia, elas não são atendidas mais de jaleco, elas são atendidas de roupas coloridas, de jalecos coloridos, né? A gente procura modificar para ficar mais suave o atendimento. Gente, alguma dúvida? Não? Então, eu vou deixar para Professora, uma de cada vez.
Eu não entendi muito bem aquele negócio que a senhora estava falando do relaxamento. Teria como explicar de novo, por favor? Sim, senhora. É assim, ó. Não pensa no coração agora comigo. Pensa no qualquer músculo corporal. Está fazendo um exercício e esse músculo corporal ele vai fazer uma contração e automaticamente ele vai fazer um relaxamento. Ele contrai e não fica todo o tempo contraído, correto? Ele tem que relaxar. E essa proporção que os livros trazem para a gente é que a contração tem que ser de 1 para 3 tempos. Então, por exemplo, se você ficar contraindo 1 minuto, você tem que relaxar 3 minutos. Entendeu? Entendi. Então, eu contraí, ó, eu fiz exercício de perna na academia hoje. Quantos dias depois eu posso fazer exercício de perna? Você fez na terça, tem que fazer só na sexta. Entendeu por quê? Porque o músculo tem que ter tempo de fazer o quê? A reconstrução das fibras musculares, da actina, da miosina, né? A reconstrução através das proteínas. Por que a proteína é tão importante para o coração? Porque ele é um músculo que ele pode ficar contraindo o tempo inteiro. O tempo inteiro que eu digo assim, entre aspas, contraindo diástole, contraindo diástole, contraindo diástole. E ele não vai o quê? Fazer hipertensão. Professora, a senhora falou um tempo atrás que teve um atleta assim, assim, assado, TTT. Então, o que esse atleta fez? Ele sobrecarregou, ele deu sobrecarga cardíaca. Por isso que quando a gente faz exercício, a gente precisa de monitoramento. Não é tipo assim, nasci agora, vou sair correr. Pá! Corre que nem um doido. Entendeu? E a frequência cardíaca vai lá para cima, quase estoura a caixa craniana de tanta pressão que tem do sangue. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse treinamento, porque o coração, pense, se o teu músculo corporal já sofreu, o coração sofre muito para mandar sangue no tempo que você está fazendo o exercício. Então, ele sempre vai contrair sístole, diástole, sístole, diástole. Aí, olha que interessante. Quando o átrio contrai, que é lá em cima, o ventrículo está relaxado. Ele está só recebendo sangue. Quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. E tem uma coisa lógica para isso. Eu falei para vocês que em toda contração é expulso o sangue, né? Então pensa assim, ó. O átrio está contraindo, o ventrículo está relaxado, né? Ele está contraindo. Você já pensou se ele estivesse contraindo também, ó? O sangue não ia nem para cima nem para baixo. Não ia ter fluxo. Então, como ele é uma bomba, enquanto um contrai, o outro relaxa. Se esse contrair, esse relaxa. Então, o átrio contrai, o ventrículo relaxa. Mas, não acabou ainda. É assim, ó. Vou pegar aqui no meu corpo, ó. O meu átrio esquerdo, ele vai contrair junto com o ventrículo direito. Então, o átrio direito está descansando, o átrio esquerdo está contraindo. O meu átrio direito, ele vai contrair junto com o meu ventrículo esquerdo. Como que eles contraem? Em X. Entendeu? Ele faz um X de contração assim, ó. Pra lá. Eles não contraem em linha reta, assim, ó. Pá, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Não. É assim, átrio direito, ventrículo esquerdo, ó o X pra lá. Átrio esquerdo, ventrículo direito. Aí, lembra lá comigo como que é colocado o desfibrilador. O desfibrilador, ele não coloca assim, ó, na pessoa, reto aqui em cima e reto aqui embaixo. Como que ele coloca? Assim, ó. Não é? Ele coloca em X. Vocês já viram isso nos filmes? É um X que ele faz assim, ó. Entendido? Professora, Foi, meu o bem. sangue vem da onde? É tipo assim, do corpo até chegar no coração? De todo o corpo. De todo o corpo? Ele vai chegando parcelado, né? Ele vai, porque assim, você tem 6 litros de sangue e o coração suporta até 300 ml. Então, depois que sai aqueles 300 ml, entra mais 300. Sai aqueles 300, entra mais 300. Então, ele tá vindo, ele vem lá da perna, lá de baixo, teu pé, sobe a perna, coxa, região abdominal e chega através da veia cava superior e inferior.
Via cava superior e inferior que joga o sangue lá dentro do coração. Entendeu? Aí esses 300 ml saem, entra mais 300. Sai, entra mais 300. É constante essa troca. Ele vem da cabeça também, professora? Vem. Vem, né? Vem, Da cabeça e a parte. vem de tudo. De tudo, de tudo. Porque tem que fazer a troca gasosa, né? O tecido lá, o cérebro já usou o oxigênio. Então, ele jogou gás carbônico. Ele usa uma coisa e joga outra. Então, esse gás carbônico tem que ser tirado, né? Tem que ser jogado para fora. Aí, interessante é assim, ó. O coração, ele faz a limpeza do gás carbônico e joga oxigênio. Mas a limpeza do sangue, das toxinas, não é feita aí. Ela vai ser feita lá no aparelho digestório pelo fígado, tá? E vai ser feito lá no rim para tirar os metabólicos que eu não preciso usar no meu sangue. E a gente vai aprender lá na frente isso. Então, é muito bom. Tudo funciona, é tudo uma máquina. Se um não estiver funcionando bem, o outro já vai encrencar, é que nem carro, né? Se tiver rolamento, o outro já vai encrencar lá na frente, daqui a pouco o carro não anda. E aí, gente, mais dúvidas? Sístole, diástole. Professora, Oi. a localização do coração, ela poderia ser em outro local? Ou, tipo assim, ou teria que ser realmente no centro? Então, ó, a posição do coração ela é estratégica no centro do corpo para que ela possa bombar sangue para todo o corpo sem ter sobrecarga no coração. Tá? Porque, por exemplo, se ela tivesse mais próximo ao encéfalo, quem se beneficiaria seria somente a parte encefálica. Daí lá para a ponta do dedo do pé ia demorar muito para chegar. Então, ela é estratégica para estar aí. Existe uma síndrome em que existem pessoas destrocárdicas. Não sei se você já ouviu falar, é que o coração, ele vira, em vez de ele virar para o lado esquerdo, que é o que a gente conhece, ele está virado para o lado direito. Qual é a alteração que essa pessoa tem na parte funcional da vida dela? Ela pode ter falta de ar, que é a dispneia, tá? Porque ele vira para o outro lado. Porém, com treinamento, ele consegue ter uma boa respiração e ele não tem alterações cardíacas, é apenas uma alteração congênita de nascimento. Daí, às vezes, você está no hospital, você vai ver um raio-x, quando você coloca o raio-x, você acha que é você que colocou do lado errado. Mas não é. A pessoa tem o coração virado para o lado direito, se chama destrocárdico. Tem outras mutações no coração sem ser essa? Mutação, não. A gente tem doenças congênitas, né? Doenças que as pessoas já têm. Por exemplo, tem alguém falando dando eco? Oi, fala. Qual é o ápice do coração? O ápice do coração, você assistiu o vídeo, não? Tá fazendo a pergunta do estudo dirigido? Você viu onde que tá? Você falou no começo do vídeo alguma coisa relacionada ao ápice do coração, eu não prestei atenção. É assim, ó, quando você está estudando a anatomia, esquece esse negócio, porque a gente tem um negócio lá na nossa cabeça que é assim, ápice é o que está aqui em cima, não é? Isso aqui é ápice, ó, da cabeça, ápice do nariz. Então, na anatomia, ápice é a ponta triangular do coração, do pulmão, do rim, do osso, entendeu? É essa ponta triangular que faz a estrutura anatômica. A gente chama ápice. Porque na anatomia, a gente observa a estrutura. A gente não observa, tipo assim, porque eu vi, é a estrutura. Então, o ápice do coração, se fosse aqui, ele é aqui embaixo, ó. Pode olhar aí o formato do coração. Se a gente colocar de novo aqui, apareceu, ó, tá vendo a figura? Ele tá em pé. Para mim, o ápice seria aqui em cima, ó. Se você fosse pensar que ápice é a ponta de cima, certo? Mas em anatomia, no estudo da figura, o ápice fica aqui embaixo, ó. Isso aqui é o ápice do coração. Aqui sim, também. Entendi, muito obrigado. É nada. Eu vou deixar a menina, a Lohane Prati perguntou assim, professora, a senhora vai deixar
esses slides das imagens do coração para a gente no Blue, sim, senhorita, estará lá, ok? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? A gente tem muita coisa no coração. O coração é o melhor do mundo. Professor, a questão do, acho que é septe, né? É septe, né, que fala? Septo. É. Pra que ele serve? Qual septo? Acho que é do coração. Não, mas Tem. tem vários no coração. Ai, agora não me lembro qual que... É uma que tem na sua atividade que você mandou a gente fazer. É o interventricular? É. Ele explica logo no início do vídeo que eu mandei para vocês de coração, ele já dá essa resposta do septo interventricular. Se você quiser saber bem certinho de septo, se você tiver tempo, eu vou indicar o melhor filme que eu já assisti de cirurgia cardíaca no mundo. Ele foi a primeira cirurgia cardíaca feita no mundo. Então, é legal você assistir esse filme, porque você vê o tipo que era as salas cirúrgicas, sabe? E ele fala de um problema que a criança tem nesse século. Chama Quase Deuses. Só que eu acho que eu tenho ele ainda em DVD ainda. Eu acho que ele deve ter aí, ou no Netflix, tem que olhar. Mas ele é um filme que vai explicar esse lindamente. Ó, ela colocou, quem já assistiu, é lindo esse filme. Lindo, 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 lindo. Qual é o nome ele dele? tá lá, ó. Da Baixo Quase Deuses. É a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Ele relata no filme. Então, você vai estar agregando parte histórica, você vai aprender sobre uma patologia, tá? Que é uma patologia que é comum entre as crianças, uma patologia congênita, a criança nasce com isso, e eles aprenderam a fazer essa cirurgia para salvar as crianças e elas sobrevivem e se tornam pessoas adultas. Então, assiste lá. Professor, por que muitas vezes as pessoas têm problema do coração, ela, tipo assim, pode fazer uma caminhada ou andar muito longe? Então, é o que eu estava falando, depende da idade da pessoa, do peso da Assim, pessoa. novo. Assim, Depende pessoa nova e com peso normal. É porque ela não tem treinamento. Treinamento funcional de física, ele dá à pessoa a liberdade para ela fazer os movimentos sem ter fadiga, sem ter falta de ar. Só que tudo isso é assim, eu tenho que analisar a pessoa, ver as condições físicas, clínicas, que tipo de patologia que essa pessoa tem, fazer exame de sangue, tudo, e começar um treinamento. Todos nós que estamos parados, sedentários, se a gente for fazer uma caminhada, você não chega à terceira quadra, você está fadigando, porque você não faz caminhada, não faz nada. Teu coração vai no último. Então, esse treinamento que você faz é para que o seu coração aguente você fazer o exercício físico. É por isso que os atletas, eles treinam. Então, os maratonistas, os velocistas, jogadores de futebol, principalmente os zagueiros que correm a lateral do campo o tempo inteiro. Aí a gente tem os atacantes que tem que correr muito rápido, então o coração deles tem que estar muito bem treinado, né? Então, por quê? Como que acontece isso? Eles têm treinos diários de corrida, de fortalecimento, tudo para que o coração aguente uma grande jogada, uma grande partida, altas distâncias. Se eu for caminhar a segunda quadra, estou morrendo, pode me internar. Pela falta de ar, entendeu? Por quê? Porque eu não faço exercício sedentária. É errado, né? Então, como é que eu teria que fazer? Eu vou fazer crossfit. Sair aqui e vou fazer crossfit. Não, eu morro. Se eu for fazer, pode... Aí você já faz o velório aí. Por quê? Porque eu tô muitos anos sedentária. Então, eu tenho que começar devagarinho. Fazendo como? Caminhando devagarinho, 3 vezes por semana,
depois eu aumento, aí eu aumento a velocidade. É um treino que vai 6 meses, um ano. Então, qualquer pessoa pode ter fadiga respiratória, fadiga muscular, caminhando, pedalando, tá? Quem não tem são os atletas, que estão sempre em treinamento. Mas Compreendido? algumas vezes pode ocorrer que a pessoa pode ter uma parada cardíaca, né, do coração. Se ela exagerar na força que ela coloca, mas ela tem que, para ter a parada cardíaca, ela tem que ser velha, tem que ser uma pessoa velha, idosa, tem que ter várias Assim, os comorbidades. atletas, Hã? os pessoas que, tipo assim, que já é acostumado com exercício físico, que pega peso, essas coisas. Tipo assim, com o tempo, forçando muito o coração, pode acontecer isso, né? Não. Por isso que é o treinamento. Acontece em pessoas que fazem uma sobrecarga exagerada e elas fazem uma hipertrofia ventricular, que é do ventrículo esquerdo, e com essa hipertrofia ventricular e com a sobrecarga de treinamento, eles têm predisposição, ou seja, eles já nascem com essa predisposição do coração hipertrofiar, e daí, em um determinado momento, eles podem ter. Mas o risco de acontecer isso é um risco ínfimo, mínimo do mínimo. O treinamento tem que ser muito, 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 muito errado e a pessoa tem que ser muito, 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 muito doente. Tem que ter essa predisposição dentro da vida dela, entendeu? Então, por exemplo, o Neymar, o jogador de futebol, ele treina há muitos anos com os melhores treinadores do mundo, fisioterapeutas, ele faz testes físicos, etc, etc. Para acontecer isso com ele, o risco ele é quase zero, entendeu? A pessoa tem que ser muito, ele não acontece assim. Esses jogadores de futebol que morreram, eles tinham predisposição genética, né? Além de um deles era negro, isso foi na Copa de 2008, se eu não me engano, e a musculatura dele hipertrofiou por uma sobrecarga. Essa sobrecarga que eu falo é treinar muito acima do que pode ser treinado, né? E ele era da Nigéria, a gente sabe que a Nigéria é um país de submundo, então assim vai. Então você tem que, sempre quando você pega um caso isolado, a gente não pode afirmar, se ele fizer isso, ele vai acontecer aquilo com ele, entendeu? Então, pessoas individualizadas, né? O ser humano, ele é muito pessoal, muito personalizado, cada ser humano. Ele é muito único. Então, a gente tem que avaliar caso por caso. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou deixar esta aula gravada para vocês. Ela demora só um pouquinho para entrar online lá, tá? E a tarefa que eu vou deixar para vocês, vocês vão me apresentar só na terça-feira da semana que vem. Eu quero esse aqui, ó. Vai pesquisar na internet que ele tem. Esse coração aqui, ó. Desenhado. Bonito como ele tá aí. E com nomes. Vai nomear ele, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Veia cava superior, veia cava inferior, artéria troncopulmonar, tá bom? Vai estar disponível esse aqui para você lá no Blue, porém, não tem nome. Você vai ter que procurar na internet, mas vai aparecer esse aqui para você na internet. Você pode comparar lá. É do Néter esse aí, tá? Do Atlas de Anatomia Néter. Essa é a sua tarefa. Professora, Oi. você vai abrir por um tempo a atividade de hematose, para quem não conseguiu Agora. enviar? Vou abrir você vendo aí. Fica aí. Tá, Não beleza. sai. Sobrou.
Essa aqui, né? Isso, essa daí mesmo. Editar. Atualizar. Ué. Tá lendo lá? Ô, professora, a do coração é para enviar hoje? As Não. questões. Não, eu deixei ontem, né? É, não é hoje não, né? Porque eu não terminei ainda não. Não, é só segunda-feira você vai colocar esse Ah, aqui. tá. Então tá. Fechado, entrega. Que engraçado, quando eu abro, deixa eu fazer lá de novo, junto com você. Tem 30 enviados, é lá mesmo. Editar. Ó, eu vou colocar aqui até o dia 14. Aqui, ó. Dia 14. Só que eu vou colocar até as 2 da manhã, porque você vai colocar agora, né? Pode ser? Pode ser, a minha já tá pronta, só que só faltou enviar mesmo. Se você não conseguir, ó, ela já tá ali, 6 de abril até dia 14 de abril, que é amanhã 2 horas. Então, daqui a pouquinho ela tá fechando de novo, tá? Então, é só você colocar, se caso der alguma coisa errada, você me chama, que daí a gente ajeita. Você me chama aqui no Blue, ó. Ah, meu Deus, Blue. Gente, acho que por hoje fechou, né? Professora, hoje é o dia 14, então eu acho que teria que colocar pro dia 15, não? Não, você vai colocar agora. Eu abri para você colocar agora, até 1 hora da manhã, porque ela já tá pronta, né? Que ela fechou ontem. Não, eu já enviei, mas é porque a data, por exemplo, hoje é 14, 2 horas da manhã vai ser dia 15, gente. Ah, hoje é 14. Sim. Meu Deus. Nem, gente, para mim era dia 13. Ontem era dia 12 e dia 13. Meu Jesus, essas aulas remotas tiram qualquer um do. Só tive 30 entregas dessa aqui, dá para ver ali. Até colocar 3 horas da manhã, que isso aqui é horário de Brasília. Por isso que vocês sacaram que é horário de Brasília, né? Não pode ser. Hein? Sim, eu saquei ontem quando eu fui enviar. Ó, eu tenho 30 envios aqui, dá para ver, ó, 0 de 30 envios aqui, ó. Então, são 30 pessoas que me enviaram. Aí falta um pouquinho. Gente, foi um prazer estar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no WhatsApp. Se eu não respondo na hora, eu posso responder depois. Não fiquem tristes e magoados, a vida é assim mesmo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fala, Robson, desenho do coração? Você vai fazer o desenho do coração, vou deixar disponível para você lá no... Essa aula que a gente teve hoje, eu vou grudar para você lá lá no Blue. Só que ela tá sem nome. Aí você vai procurar a mesma figura no Google. Só você colocar coração, anatomia coração. Você vai ver que tem a mesma figura com nomes lá, tá bom? Aí você pode fazer. Vou colocar agora para vocês no Blue. Tá bom. Certo, Robson? Mais alguém, gente? Obrigado. Agora vocês têm aula de diversidade humana. É no caderno, gata. Pode ser numa folha sulfite. Até mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Deus te Boa abençoe. noite, gente. Boa noite. Se cuidem, se cuida.